Gente, abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10. Versículo 9. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas e com nossas ovelhas. E com nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Agora, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás nas nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma única unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Amém? Eu vim bem cedo para cá, para orar, para tentar entender o que Deus queria que falasse hoje. E eu estava ali agora orando, quando me lembrei desse texto, e fui procurar ele para poder ler com vocês. Até aqui, esse povo não tinha... Todas essas pessoas que estavam no Egito, eles nunca tinham adorado a Deus como livres. Nenhum deles. Não tinha ninguém vivo de quem entrou. Entraram 70 pessoas no Egito. Todos eles já tinham morrido. Isso aqui eram os descendentes deles. E nenhum deles tinha nunca prestado culto a Deus de forma livre. Eles acreditavam em Deus, eles sabiam da promessa de Deus, que um dia ia vir um libertador, mas eles nunca tinham cultuado a Deus. E Moisés, através de revelação da parte de Deus, ele começa, nas entrelinhas desse texto, a explicar o que era um culto. De acordo com as respostas de Faraó, ele dizia: olha, não, a família toda tem que estar junta, porque a gente vai fazer uma festa para Deus. Depois, mais na frente, ele fala, no versículo 24, ele está dizendo: eu preciso de todas as coisas, de todas as posses, na mão. Por quê? Porque no culto a Deus, nós não sabemos o que ele vai pedir. Mas nas duas situações, quando ele vai, desde o primeiro momento em que ele vai falar com o Faraó, e ele fala: deixa o meu povo ir para que me sirva, para que celebre uma festa para mim, ou seja, me cultue, ele começa a mostrar que o culto era, na verdade, dar algo para Deus. O culto não era receber nada de Deus. Na verdade, você é liberto para entregar para Ele. Para entregar os filhos, para entregar recurso, para entregar tudo. Então, o princípio do culto, o princípio da reunião, o princípio da igreja que Deus estabelece, é entregar algo, não receber algo. Embora a gente receba coisas de Deus, embora a gente receba consolo, embora a gente receba exortação, embora haja edificação, mas o propósito do culto é entrega, porque através da entrega, Ele me enche. Através do que eu tiro de mim, Ele coloca coisas no lugar. Então, desde o começo, Deus começa a mostrar que o propósito desse culto era isso, era entregar. O problema, e não é sobre o dar algo para Deus que eu queria falar com vocês, mas sobre o princípio do culto e da função de cada um de nós no meio do corpo de Cristo. Quando a gente não consegue entender esse primeiro princípio, que eu me reúno para entregar, eu não consigo exercer nenhum tipo de função daquela que Deus tem para mim. Aí eu posso até ensinar sobre 5 ministérios, sobre 9 dons, sobre qualquer coisa, sobre paternidade, mas se o princípio não for de que eu vou para dar e não para receber, eu não vou exercer. Porque a minha postura no culto já vai ser de vir, cantar alguma coisa para Ele, ou dar os meus ouvidos para Ele, e aí eu vou receber algo.
Gente, eu não ignoro dor, que a gente possa sofrer e buscar a Deus por causa da dor. Não se ignora isso. Mas assim como um pai e uma mãe se dedicam ao filho, independente da sua necessidade, e coloca a necessidade daquele filho em primeiro lugar, assim é como a gente faz com as coisas de Deus. Apesar da minha necessidade, eu tenho uma responsabilidade no corpo. Eu tenho uma responsabilidade que Deus colocou sobre mim. É como quando você não tem dinheiro, mas seu filho está doente, você vai dar um jeito de comprar o remédio. Por quê? Porque você não se vê nessa relação como alguém que está em primeiro lugar para receber, mas em primeiro lugar para dar. E por dar isso para ele, eu recebo o que eu tenho que receber desse filho. Carinho, amor e qualquer tipo de recompensa que ele possa me trazer. Mas a essência é essa. Por isso que às vezes, isso já aconteceu muito, minha vida toda eu vi muito isso. Ontem eu já fui no culto, hoje eu não vou. Por quê? Porque a minha postura é de que eu vou para receber. Como ontem eu já recebi, hoje eu não preciso. Mas se a função é dar, inverte a maneira de pensar. Só que esse dar, isso eu queria que você entendesse só como uma base para aquilo que eu tenho para dizer para vocês hoje. Que você colocasse na sua mente que a relação com Deus, o culto, a minha função no corpo de Cristo é entregar algo para Ele. Dentro daquilo que Ele colocou para mim, o que Ele tem para mim, para entregar e para ser responsável é uma coisa, para o Caio é outra, para cada um é uma diferente. Só que antes de eu entender, porque às vezes eu estou buscando em Deus entender o que Ele quer de mim, mas eu não entendi, antes disso, que o meu relacionamento com Ele, o que Ele vai colocar sobre mim é algo para que eu dê. Então, quando Ele coloca sobre mim, por exemplo, o entendimento de que eu sou pastor, Ele vira para você e coloca, eu te amei como pastor. A base tem que ser bom, Ele me chamou para dar coisas debaixo desse ministério de pastoreio. Se fosse como mestre, eu vou dar ensino. Como apóstolo é outro, como profeta é outro. Mas a função é dar, e a gente vai ler textos para embasar isso. Só que a primeira coisa que nos impede de entender isso e de fluir nisso é o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Quando Deus colocou aquele povo no Egito, Ele colocou o povo no Egito e fez do Egito uma maternidade. O Egito, na verdade, foi o forno que esquentou aquele pão, o forno que fez aquilo crescer. Deus pegou uma geração de 70 e transformou num exército de 3 milhões de pessoas. E usou o cuidado, a proteção e a provisão do Egito para que aquilo acontecesse. Ainda que debaixo de jugo. Na verdade, a Bíblia diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Mas Deus usou aquela situação para fazer o povo crescer. Quando entra um faraó novo no governo, capítulo 8, versículo 8, desculpa, capítulo 1, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Essa era a visão que o faraó tinha quando ele olhava para o povo de Deus. Ele falava, eles são mais poderosos do que nós. Passado esse capítulo 1, a gente vê toda a manifestação de Deus. Até aqui o povo não via nada. O povo só via a opressão. Mesmo debaixo de opressão, o faraó olhava e falava, eles são mais poderosos do que nós. Aí Deus vem, traz libertação, tira com mão forte, faz tudo o que tinha para fazer, diante dos olhos do povo. Vai para o capítulo 12. Como Deus via esse povo. 12:41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Como é que Deus via aquele povo? Como um exército. Faraó já via eles como poderosos antes mesmo de ver a manifestação de Deus. Deus olhava para eles e chamava eles de exército. Agora, como eles se viam, Números 13. E eles se viam depois de ver todas as maravilhas que Deus fez, abrir mar e tudo. 13:33. 13:33.
Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como eles se viam como gafanhotos. Faraó falava, eles são mais fortes do que nós. Deus falava, eles são um exército. E eles falavam, nós somos como gafanhotos. E por se verem dessa forma, vai para o capítulo 14. Versículo 4, 14, 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temam o povo dessa terra. Esse povo se via dessa forma. E aí o que ele faz? Um povo que não consegue enxergar quem ele é. A primeira coisa que ele faz é, vamos levantar uma pessoa para nos levar para a escravidão de volta. Então Deus me liberta. Só que a libertação de Deus, ela também traz responsabilidades. Antes eu recebia pão na boca. Antes tinha alguém em cima de mim, sendo meu Senhor, meu senhorio, cuidando de mim. Aí Deus traz para fora e eles são expostos a todas as situações. E quando eles vêm aqui e começam a ter medo, porque não enxergam quem são em Deus, Deus não tirou escravos dali. Porque escravos não teriam condição de lutar contra aqueles gigantes. Deus tirou um exército. Mas aos olhos deles, eles continuavam sendo pequenos. Então a primeira coisa que eles fazem é o sentimento de um escravo. Vamos levantar alguém para nos comandar de volta para a escravidão. Não é nem vamos voltar de volta para a escravidão, porque escravo não sabe nem isso. A gente precisa de alguém para nos guiar de volta para aquele lugar de escravidão. Por quê? Porque nós somos pequenos aos nossos olhos. Nós somos gafanhotos. Nós não somos o exército e nem somos poderosos. Só que a condição que Josué coloca ali, quando ele vê aquela situação toda, para receber aquele tudo, ele coloca duas coisas. Ele fala, não sejam rebeldes ao Senhor e não tenham medo. Versículo 7 a 9. São as duas condicionais para eles conseguirem exercer aquilo que eles tinham para fazer. Debaixo de obediência e de coragem. Por isso que quando Josué vai entrar na terra, o que ele recebe como ordem é, seja forte e corajoso. Porque a rebeldia vai te levar de volta para a escravidão. E você vê isso em toda a história da Bíblia. A rebeldia escravizando pessoas. E o medo também. Porque onde tem amor, não tem medo. Porque onde o Espírito está, ali é a liberdade. O medo simboliza a falta do Espírito dominando. O medo simboliza a falta do amor e do entendimento desse amor. Para você começar a exercer qualquer coisa daquilo que Deus tem para você dentro do corpo de Cristo, eu preciso andar debaixo disso. Entender quem eu sou, entender para que eu fui chamado, entender que o culto é dar algo a Ele, que para eu participar desse culto eu tenho que andar debaixo de obediência e lançar fora todo medo, para depois começar a entender de Deus o que eu faço no meio disso então. A fórmula para fluir nesse propósito é obediência e coragem. Abre sua Bíblia em Efésios 4. Vamos começar a ver o propósito dos ministérios que Deus colocou. Vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. O que Paulo está falando aqui é, olha, você precisa andar de acordo com aquele, debaixo daquilo que você foi chamado. Em outras palavras, se você foi chamado para ensinar,
Você tem que andar de acordo com esse propósito. Você tem que estudar. Se você foi chamado como pastor, você tem que andar debaixo desse propósito. Você tem que cuidar de pessoas. E assim por diante. Se você foi chamado como profeta, você tem que andar debaixo do propósito. Guardar obediência a Deus, ter o seu tempo de reclusão com Deus, buscar em Deus o tempo todo a direção sobre qual a igreja está fluindo. Mas você guarde, ande debaixo da vocação. Paulo não está falando que é nada espiritual. Ou seja, eu recebo o direcionamento de que eu sou um profeta, que eu sou um pastor, que eu sou qualquer coisa, e por causa desse direcionamento as coisas vão acontecendo. Ele fala, ande, você. Isso é uma carta de ensino, de correção ao povo. A carta de Efésios talvez é a que mais trate sobre ministérios e dons. Se bem que na carta de Coríntios ele corrige muita coisa nos dons, mas como ensino, parece que a igreja de Efésios era mais madura. E ele libera coisas de um nível um pouco superior para essa igreja. E começa a ensinar num nível mais acima. Na carta aos Coríntios ele vai no pé das pessoas. Ó, tem dois falando, fala um só. Não dá para entender quando dois estão gritando. Mas em Efésios ele vai mais na essência. E ele ensina as bases espirituais para as coisas, mas as direções elas são todas carnais, elas são todas práticas. Ontem eu lembro quem veio perguntar aqui para mim sobre pai carnal, pai espiritual. Eu falei, para mim não existe pai espiritual, existe pai. Porque no fim tudo que eu tenho para dizer para você é vai orar não é espiritual, é carnal, vai lá, fecha seus olhos e fala com Deus. Espiritual é o fruto. Paulo disse que semeia-se um corpo natural para colher um corpo espiritual. Ou seja, tudo começa com a atitude natural das coisas. A libertação, Jesus descer no inferno, tudo aquilo que aconteceu no mundo espiritual aconteceu com um homem abrindo os braços, permitindo que um prego de ferro entrasse na mão dele. Não foi atitudes espirituais. Estava falando ontem sobre... Às vezes a gente começa a estudar algumas coisas e quando a gente vê, a gente descobre que coisas lá atrás, que a gente ouviu falar, tanto a gente falou, estava tudo errado. Ontem a gente estava aqui, no fim da reunião de ontem, a gente falou sobre oração para quebra de maldição. Eu falei, não existe oração para quebra de maldição. Maldição hereditária. Porque depois de a gente estudar tudo aquilo e ver tudo sobre paternidade, e que a paternidade era homens assumindo responsabilidade por erros dos pais passados, se fosse oração, então Deus chegaria no Éden e falaria, Adão, vamos fazer uma oração para a quebra da maldição. Eu não preciso mandar Jesus. Para que eu vou fazer todos esses 4.000 anos esse povo sofrendo esse monte de luta para que um homem tivesse que morrer para quebrar a maldição de Adão? Não, vamos fazer uma oração para quebra de maldição. O próprio Deus instituindo uma campanha de oração de quebra de maldição. Tem coisa mais poderosa que essa, mas ele não faz. Ele fala, agora seus filhos vão ter que remir a terra. O que quebra a maldição dos seus pais não é a oração que você faz. Embora eu creia que a oração do justo pode muito seus efeitos. Eu creio que no mundo espiritual você dê ordens. Mas o que faz a remissão da terra são as suas atitudes, não as suas orações. As suas orações te dão direção, as suas orações te aproximam de Deus, as suas orações trazem vontade de Deus para a tua vida, mas são as suas ações que colocam em prática tudo aquilo. Ezequiel ora, o que Ezequiel está fazendo aqui? Eliseu ora para que Deus abrisse os olhos do menino, para que ele visse o que já estava acontecendo no mundo espiritual. Mas mesmo os reis que Eliseu vai aconselhando, em um especificamente, que ele fala sobre lançar as flechas, ele fala de coisas materiais que ele tinha que fazer, coisas práticas para que no mundo espiritual essas coisas se estabelecessem. A ideia de que eu venho na igreja para orar, para sair com uma carga melhor, ou para que o Espírito venha, isso é tudo conversa. Isso aqui é para que eu receba de Deus dentro de mim, na medida em que eu coloco para fora o que tem em mim. E com isso eu saiba como agir e me mover em cima daquilo. E com isso, quando eu colocar o pé na minha casa, o diabo vai sair. Porque eu vou dar ordens para que ele saia. As enfermidades saíam debaixo da palavra. Elas saíam debaixo de uma presença cheia do Espírito Santo. E não porque eu fui na igreja e recebi uma oração de quebra e de libertação e de qualquer coisa desse tipo. Eu creio em oração, querido. Lógico que eu creio mais do que tudo. Mas não em substituição àquilo que cabe a mim fazer. A instituição de ministérios, de funções dentro do corpo de Cristo, ela vem justamente para isso. Porque Deus está dizendo, existem funções práticas que têm que ser estabelecidas aqui dentro. Existe ordem nessas coisas. Então a primeira coisa que ele fala em Efésios 4:1 é: ande de acordo com aquilo que você foi chamado. Faça de acordo com aquilo.
Deus te chamou para ir para a Europa, para a Itália, vai estudar italiano. Não tem mágica nisso. Não adianta você ficar orando, aí eu vou orar. Não, Deus fala, orar para quê? Vai se preparar. Anda na direção, ande na vocação em que você foi chamado. Versículo 11. Eu vou ler o texto todo, depois a gente vai voltar, vendo versículo por versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos agora ver o texto devagarzinho. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele quem? Jesus. Jesus instituiu essas 5 funções. E elas se encaixam. E elas se completam. Assim como a profecia de Ezequiel. De ossos, pele, juntas, nervos. Os 5 ministérios. Eles se juntam para formar o corpo. Então, ossos que estavam caídos ganham as 5 partes e formam um corpo. A igreja é formada por esses 5 ministérios, vivificados pelo Espírito Santo depois. Quem deu então? Jesus. Qual o objetivo disso? Versículo 12. O que ele queria? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus não deu esses ministérios para você ganhar algo com isso. Ele deu esses ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, ou seja, para um trabalho que tem que ser feito, e para a edificação do corpo. É como um órgão no corpo humano, querido, ele tem uma função, e se ele para de funcionar, o que acontece? Todo o corpo sente. Por quê? Porque ele não está atuando, ele não está cumprindo o seu papel ali dentro. Então, igrejas que perderam revelação, por quê? Porque calaram a boca dos profetas. Igreja em que o povo perece, por quê? Porque não tem mais ensino, e na falta de conhecimento, o povo se corrompe. Igrejas que não têm mais o apóstolo, elas não têm mais direção e discernimento daquilo que Deus está tentando fazer, não existe mais correção sobre a vida do pastor. E assim por diante. A igreja não cresce, a não ser por relacionamentos pessoais. Por quê? Porque não existem mais evangelistas. Então é isso. Lugares onde faltam peças no corpo. Então ela tenta suprir de outras formas. É quem faz hemodiálise, ela está tentando suprir de outra forma a falta de um membro no corpo, de um órgão no corpo. Então o propósito é esse, 12. Até quando vale isso? Então quando alguém te fala, não, mas profeta é do Velho Testamento, apóstolo não tem mais, é só os 12. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Todos têm que chegar a varão perfeito. Todos têm que chegar à medida da estatura completa de Cristo. Todos na igreja já chegaram à estatura de varão perfeito? Todos na igreja já chegaram à medida completa de Cristo? Não. Então, os 5 ministérios ainda existem. Porque até que isso se cumpra. E se cumpre onde? Na volta de Cristo. Porque até lá, querido, é na verdade você correndo e brigando para edificar essa igreja. O propósito disso, versículo 14. Por que existem isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, ou seja, ao contrário disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, isso tudo existe para que eu não caia em vento de doutrina, para que eu não seja levado.
por qualquer coisa que me anunciam. E se tudo existe com o objetivo de que o corpo cresça, de que todas as juntas estejam ligadas, todos os ministérios existem em função disso. Na maioria das vezes, as dificuldades que a gente tem de entender e de fazer com que isso flua, é porque eu não consigo destravar a minha mente de quem eu sou e do propósito que eu tenho quando eu entro no culto a Deus. Quando eu falo culto a Deus, não é essa reunião específica. É qualquer situação onde a gente se propõe a cultuar a Deus. Na primeira hipótese, quando eu não sei quem eu sou, eu tenho insegurança e eu não tenho estima suficiente de reconhecer quem eu sou para fluir naquilo. Por isso que Satanás, quando foi tentar Jesus, antes de Jesus começar a fluir naquilo que ele foi chamado, ele começou a ser questionado se ele era mesmo quem ele dizia que era. Por quê? Porque para cumprir aquele papel, Jesus tinha que ser filho. Paternidade. Ele só poderia remir Adão se ele fosse filho, como Adão. Então, o que Satanás vai colocar em dúvida na cabeça de Cristo? Se você é filho. Ou seja, você tem mesmo as qualificações para cumprir esse propósito. Isso que Deus acabou de falar que você é. Sabe quando Deus falou para você um dia, você é isso. Eu te chamei para isso aqui. Satanás vem logo em seguida para dizer, é mesmo? Ou você é gafanhoto? Porque se eu sou gafanhoto, Deus está dizendo, você é exército. Mas se eu, aos meus olhos, continuo sendo gafanhoto, eu vou tentar voltar para o meu lugar quando a coisa acontecer. Porque eu não me sinto digno daquilo. O problema não é só o que você sofre com isso. O que você não consegue fluir nisso. O problema é que o corpo padece por causa disso. Toda a nação de Israel padeceu no tempo em que Saul continuou ali como rei. Porque ele já não exercia mais o papel dele por causa de erros. Ele já não tinha mais o espírito, a direção da parte de Deus. E o povo padece por causa disso. Então, um dia você recebeu uma direção de Deus. Deus falou que eu sou profeta no corpo. Sim, e se você não exerce isso, ainda que seja por medo, ainda que seja porque aos seus olhos você não tem capacidade para isso, não importa, o corpo vai padecer. Como a gente falou ontem, o reino não para. Deus levanta ministérios para suprir. Mas aquele pedaço do corpo que ele juntou, esse corpo aqui, vai padecer. Quando eu coloquei aquele papel aqui na semana que a gente ficou orando à noite, eu já estava sentindo algo da parte de Deus, da necessidade de se colocar para fora tudo que Deus falava. Abre sua Bíblia, 1 Coríntios 14. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Sabe o que ele está falando aqui? Todo mundo que está aqui, quando a gente se ajunta, tem um ou mais elementos disso daqui. Cada um de vocês, você, todo mundo que está aqui, tem salmo, ou ensino, que é doutrina, ou tem uma revelação da parte de Deus, ou tem língua, ou tem interpretação. Todos têm. E aí ele dá uma ordem, faça-se tudo para a edificação. Ou seja, Deus não deu revelação para você, a não ser que é algo pessoal. Pessoal que eu digo para a sua vida. Todo o resto que Deus fala não é para você, é para edificação. Então quando você está aí, e aí Deus te revela algo como profeta, Deus fala, Deus falou que está aqui, e ele vai, e tem anjo passando aqui, e ele vai em breve falar com esse povo. Você ouve isso, falou, que legal, e anota para você, e guarda no seu coração. Você fala, não é para você, é para a edificação de todos. Porque quando eu falo, eu não sei o quanto isso vai edificar a fé do outro, que de repente sentiu o cheiro de que Deus estava falando isso. E quando eu conto para ele, ele fala, Deus também estava falando comigo, e esse edifica a minha fé. Eu posso não fazer isso por duas coisas. Ou porque eu me vejo como gafanhoto e falo, não, isso é coisa da minha cabeça, é besteira. Ou porque eu não entendo que o propósito disso que Deus dá é para o todo e não para mim. Não é benefício do rim filtrar o sangue. É obrigação do rim. Ele não recebe sangue ali para alimentá-lo, ele recebe sangue ali para purificá-lo e distribuir para o corpo. Você não recebe algo aí para
te edificar. Embora Deus possa, sim, dar uma palavra direta para você. Mas é para os outros. É que quando eu assumo o microfone, fica mais claro isso. É lógico, eu estou falando para os outros. Mas em todas as outras funções do corpo, é a mesma responsabilidade. E quando a gente estava e colocou o papel, eu senti o cheiro disso, de que era para começar a colocar para fora tudo que Deus ia soltando, porque isso gera edificação de um para o outro. E aquele que está desanimado vê que Deus está falando, e aí ele se anima com aquilo. E aquele que está chorando por causa de um problema, ouve o que Deus falou com o outro, e Deus usa aquela palavra para falar. E o papel foi uma forma de fazer isso. E depois daquele dia, ontem, quando nós estávamos aqui, eu entendi de novo de Deus, isso precisa começar a acontecer aqui. Mas como a gente ia falar de outro assunto, eu não falei. Gente, a não ser assunto pessoal, a gente precisa começar a fazer como essa igreja. Você tem que entender, quando você vem aqui para adorar a Deus, você tem no mínimo um salmo dentro de você para dar para Deus. No mínimo uma canção de adoração você tem para dar para Ele. Mas às vezes Ele vai ter ensino através de você. Vai ter correção, vai ter revelação, vai ter edificação pessoal, línguas. Só que se até essa edificação pessoal, Paulo diz, não proibais de falar em línguas. Ele só fala, quando um estiver falando, para o outro, não fica gritaria de língua aqui dentro. Fala para você. Fala para você nem é só fala para dentro. Mas não tente falar para querer que o outro lado ouça. Mas não deixe de falar, porque a única maneira também da interpretação se manifestar é se o outro estiver falando. Só que você que tem e flui em revelação, em profecia, que às vezes flui e nem sabe, porque não põe para fora, tem que parar de pegar aquilo que Deus tem revelado a você e guardar no seu papel, no seu caderno, no seu livro, ou seja, lá onde for. E fala, Deus me contou. E não mandou falar para ninguém. Ele não vai mandar mesmo, ele já disse, você é isso. E isso serve para a edificação do corpo todo. Já pensou se eu fizesse isso? Deus me falou tudo, mas eu não vou falar para ninguém. Por quê? Porque Ele falou para mim. Ele não falou para os outros, é lógico que Ele falou para mim. Minha função é essa. O outro que Deus chama para ensinar, e Deus revela uma coisa para ele de ensino. Nossa, mas eu vou guardar para mim aqui, segredos meus de Deus. Deus fala, você acha que eu estou te dando para quê? É para fora. É para os outros, porque isso edifica a fé de todos. Isso é não exercer o chamado que eu te dei. Seja porque eu estou cansado, como Elias, não quero mais ser profeta, cansei. E Deus fala, então tá bom, eu vou botar outro. Engraçado que Moisés, quando está cansado, e vai falar com Deus que está cansado, Deus fala que ia dar alívio para Moisés. Quando Elias vai falar, eu não quero mais ser profeta, Deus fala, então eu vou levantar outro. Porque quando Elias corre para aquela caverna, o que ele está dizendo é assim, a liderança está corrompida, e quando existe corrupção na liderança, o que Deus faz? Levanta um profeta. Toda a Bíblia, Deus vai levantando profetas quando tem corrupção na liderança. E aí se o próprio profeta fala, o senhor está falando comigo, eu sei o que tem que fazer, mas eu não quero mais falar. Deus fala, então tem que tirar você. Porque eu não te chamei para o profeta para você ficar ouvindo o que eu falo, entendendo o mundo espiritual. Eu chamei você para você revelar para o lado de fora aquilo que eu trago através de você. E o que Deus me disse ontem, tem dito, é isso. Precisa se colocar tudo para fora. Porque a gente buscou que ele enchesse, e ele encheu. Só que não funciona se eu vier para o culto para receber algo dele, ficar no meu canto e não colocar para fora tudo o que ele põe para dentro. Porque a ordem de Paulo é, faça-se tudo para a edificação. E isso tem dois lados nessa frase. Primeiro, o propósito é a edificação. E o segundo é uma ordem, faça-se. Faça-se o salmo, faça-se a revelação, faça tudo. Querido, você imagina que Paulo, quando está mandando a carta para esse povo, ele está longe, ele sabe da bagunça que está acontecendo. Ele não está falando de uma palavra específica, quando ele está falando disso que está sendo derramado. Salmo, ensino, revelação. Ele está falando assim, isso vai acontecer na igreja todas as vezes que vocês se reunirem, porque isso está dentro de vocês. O propósito é edificar todos, então façam. Ele ainda fala assim, todos poderão profetizar. Em todos os cultos. Ele está dizendo, em todos os cultos tem Deus colocando coisas. Deus está colocando coisas para dentro de pessoas. E todos devem falar. Um de cada vez.
Você imagina como era essa igreja? A ponto de Paulo ter que mandar uma carta freando, falando assim, faz devagar, não fica todo mundo falando junto, não fica gritando. Em todos os cultos tinha um monte de profeta levantando, um monte de palavras sendo ditas, gente falando em língua em todos os cantos, gente cantando salmos, porque o culto naquela época não era o que é aqui hoje assim. Um sobe, todos ficam calados, sentados, ouvindo. Aí tem a hora em que a gente vai falar, agora é a hora da manifestação. Em outras palavras, o louvor sobe, aí você tem mais liberdade. E Deus entende nossa formalidade, a gente foi formado desse jeito, mas o princípio era assim. O princípio não é isso que a gente vive. No princípio, eles não estavam presos a nenhum tipo de molde, então eles chegavam no culto, Deus está aqui, tá tudo dentro da gente. Tá, esse povo não era judeu, esse povo era assim como a gente, gentil. Receberam a palavra, foram batizados com o Espírito Santo, receberam dons, ministérios, então vamos fluir. Afinal de contas, é para isso que Deus pôs. Então vamos juntar aqui. Aí começa a vir revelação, eles começam a soltar, e começa a ir. Paulo falou: tudo bem, está tudo certo. Não proíba, não é proibindo que a gente vai arrumar a bagunça, mas vamos fazer de uma forma que a gente não perca o controle. Por quê? Porque tem um profeta falando ali, e quando o profeta está falando, é para edificação, então a gente precisa ouvir o que ele está falando. Então, João Paulo está falando, Cássio, espera. Porque não é para o proveito próprio, não adianta você falar aí que você não está se enchendo. É para a igreja, só que a igreja precisa conseguir entender o que está acontecendo. Deus tem colocado isso aqui no meio. E a gente precisa aprender a usar isso. Você pode não usar por duas coisas. Você pode não usar porque você tem medo de não ser Deus. Ou você pode não usar por não ter entendido que não é para você. Deus não falou que é para eu compartilhar. Bom, Deus também não falou que era para eu pregar. Ele só falou qual era a minha função no corpo. A partir daí, preciso falar alguma coisa para você, já? Não precisa falar nada, você já sabe o que sua função tem que fazer. Você está esperando o quê? Deus falou para você, você é profeta. Você está esperando ele falar o quê agora? Profetiza? Você está esperando ele falar o quê? Reparta? Mas você já entendeu que a função disso é edificar o corpo? Você já entendeu que não é para você, é para os outros? Querido, profeta cansado é substituído. Pastor que não quer mais é tirado, que não quer cuidar de gente, Deus tira. Você tem uma função no corpo. Abre sua Bíblia em Juízes 9. Você está olhando aí com cara de mas eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou isso, o que eu sou então? Senão eu não tenho nada para fazer. Juízes 9, versículo... Espera só um pouquinho, espera aí que eu estou procurando aqui. Nossa, eu estou em Josué, não vou achar mesmo. Versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. 9, versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. E disseram a oliveira: reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu moço que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Isso é uma parábola que foi dita para Jotão a respeito disso. Uma história em que as árvores decidiram ter um rei. As plantas queriam ter um rei sobre elas. E elas vão em árvores diferentes, pedindo para que tivessem governo, para que viesse ocupar uma outra posição. E cada uma delas começa a revelar qual era o seu talento, a sua doçura, a sua característica. E falar: como é que eu poderia deixar isso de bom que eu tenho
para estar nessa posição alta de governo. Isso tem muito a ver com você entender o valor que Deus tem na onde Ele te colocou. Querido, ontem a gente falou aqui sobre o motivo pelo qual, esqueci até o nome do rei agora, mas que o rei lá de Juízes 1 cortava a mão, Adoni-Bezeque, cortava o dedo da mão e do pé. Você nunca pararia para pensar o peso que tem perder o dedão. Você fala, o coração que bombeia o sangue, sim. Mas sem o dedão você não consegue pegar a comida que coloca na boca, que vai alimentar todo o corpo e gerar o sangue. Às vezes a gente está mais preocupado, porque a gente tem a cabecinha de gafanhoto, em que, eu sou só um dedinho, então eu não tenho nada para dar, essa palavra não é para mim. Na lista de Paulo, ele começa falando, quando ele vai falar das coisas que tem para dar, a primeira coisa que ele coloca é salmos. Porque o propósito inicial do culto é a adoração. Aquele povo saiu do Egito para ir para o deserto, e quando eles foram, ninguém tinha função nenhuma. Todo mundo vai adorar a Deus. Todo mundo vai cultuar a Deus. Todo mundo vai salmodiar a Deus. Ou salmodiar a Deus, sei lá. Mas o princípio é esse. Todo o resto é o que vai sendo agregado. Todo o resto é o que vai sendo colocado em cima de você na medida em que essa adoração acontece. Os irmãos de Davi já tinham espada na mão, escudo, couraça, já estavam na guerra. Davi adorava. Em cima da adoração, Deus foi crescendo, colocando sobre ele para fazer o rei. Eu só tenho um salmo. É o salmo que você tem para dar. E que você tem que dar. Porque o seu salmo edifica. Vocês não têm ideia de quando eu venho para o culto às vezes e estou pesado, cabeça pesada, com responsabilidade, com peso de tudo, de ter que pregar. O que me empurra é quando eu olho e começo a ver alguns que estão indo, e que estão adorando, e que Deus está tomando, e isso começa a me empurrar. Porque quando eu vejo o peso sobre todo mundo, ou pessoas de boca calada, pessoas que não fluem, isso gera mais peso ainda. Porque você pode olhar então nessa escala de valores, se ela existisse, e falar assim, você é a cabeça, eu sou uma unha. Mas a cabeça morre porque eu não vejo a unha fluindo. Mas quando a unha se mexe, isso ajuda a cabeça a se levantar. Não existe parte mais ou menos importante no corpo. Não foi Deus que fez o corpo. Seu corpo não foi Deus que fez. Você acha que Deus criou algo sem importância? Ou com menos valor? Tudo é dependente, tudo está ligado. Até a doença psicossomática. Existe que é o que? A mente não está boa. E o corpo padece. Só que isso não é apenas, querido, como para eu me sentir bem. O salmo não é para me sentir bem. Embora quando eu faça e exerça isso, o Espírito Santo venha e me enche de alegria. Mas o princípio não é me sentir bem. O princípio é adorá-lo. É entregar para Ele. E como consequência, é que a cabeça de gafanhoto, ela também gera outra coisa. O gafanhoto faz o quê? Come, 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 come. A cabeça de gafanhoto, se por um lado ela não permite que eu flua naquilo que Ele me chamou, ela também me transforma como aquele povo. No começo de Juízes, eles viviam em cavernas, como gafanhotos. Cabeça de escravo. Eu não tenho capacidade de exercer ou de tomar posse disso que Deus colocou. E eu também me apresento com a cabeça de consumir, receber, receber, receber de Deus. Que Deus quer dar, e quer dar muito. Eu tenho um salmo que eu leio e falo, eu que escrevi ele, que fala assim, eu não esperasse, se não tivesse esperança nas promessas que Deus fez para mim ainda nessa vida, eu já teria desfalecido. Eu vivo esse texto. O que me ajuda a sustentar são as promessas que Deus fez para mim nessa vida, nessa terra. Eu creio em todas elas. Mas o caminho é o inverso. O caminho é deleita-te dele. E aí ele satisfaz os desejos. O caminho é receber a posição, seja qual for no ministério, não é a recompensa, mas o trabalho.
Você não é recompensado recebendo a função pastoral, apostólica ou qualquer que seja. Isso é a obra que ele confiou na tua mão. E não a recompensa. É os dois lados da moeda. Uns gafanhotos e os outros querendo consumir aquilo que foi colocado para se trabalhar. O corpo padece se você não fluir, querido. Se você se calar, se você não vier para cá para entregar aquilo que Deus colocou dentro de você, todo o corpo vai padecer. Começando por você. Que está acumulando. Que está juntando dentro de você aquilo que Deus tem colocado. Isso nada tem a ver com coisas pontuais que às vezes Deus vai tratar e vai falar para alguns, se cale por um tempo, fique recluso por um tempo, se guarde. Deus pode fazer isso, mas na essência, a não ser que venha algo nessa direção, o que eu faço? Eu fluo. A não ser que alguém venha e me fale, ó, Deus falou, estou entendendo que você tem que ficar quieto um pouco, porque Ele quer tratar com você. Mas se isso não for dito, eu fluo, eu solto. Eu solto o salmo, eu solto a revelação, eu solto a profecia, a língua. Eu solto, querido. Porque não adianta Deus dar dom de interpretação para um que está sentado ali se o de cá não abrir a boca para falar. É bonito, é legal o louvor aqui. Mas eu quero entender como seria se a gente falasse assim, ninguém vai tocar, comecem a adorar. Vamos começar a adorar. Ou vai ficar só fazendo o fundo do violão aqui, começa a adorar. Vai. Será que eu consigo? Seria como você, no momento de intimidade com a sua esposa, alguém ter que chegar, pegar na sua mão e falar, agora faz isso. Agora faz isso. Agora faz aquilo. Você vai falar, que absurdo, coisa chata. Tem cabimento. Mas com Deus você só sabe agir assim. Se solta você na intimidade com Ele, você não sabe o que fazer. Eu preciso de alguém pegar na minha mão. E no começo precisa, lógico que precisa. Precisava de Moisés para guiar o povo até o lugar de adoração. Eles não sabiam o caminho. Moisés ouvia de Deus, é para cá, anda para cá. A direção vinha através dele. Mas o objetivo é que chegasse uma hora e Moisés falasse, agora vai, se encontra com o seu noivo. Moisés, João Batista, levando até o noivo. Levando até o lugar. Mas na minha cabeça, o culto é eu cantar o que estão cantando. Alguém tem que me puxar. Não é um problema. O problema é eu não saber fazer da outra forma. Eu não ter liberdade para chegar e me ajoelhar onde eu quiser, na hora que eu quiser. Eu não ter liberdade, eu me sentir preso, estar no meio da palavra e Deus dá uma palavra para alguém, e esse alguém, não, eu não vou lá falar para a gente que Deus deu a palavra agora, eu vou orar em casa para ver se é, e Deus fala, tá bom, eu te chamei para quê? Isso não tem nada a ver com ordem no culto, existe ordem no culto. E Paulo fala disso nesse texto. Mas com se permitir ser usado naquilo em que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Deus te nomeia motorista, você não tem que orar para ver se você tem que dirigir. Ele já falou, você é motorista. Você pode ter que aprender os caminhos. Você pode ter que passar por um tempo de experiência, em que você vai aprender a fluir nisso. Samuel já era profeta desde pequeno, ele só não assumiu o lugar. Então, naquele tempo, ele andava do lado de Eli. Mas ele já era. Isso é um tempo. Mas nada tem a ver com não exercer. Não exercer por tempo de Deus é uma coisa, não exercer por medo. Ou por não entender que a sua função é edificar os outros e cuidar do corpo dele. E dar força para o corpo, como Paulo disse nesse texto, para que o corpo cresça. E eu entendo o cresça ali não só em número, mas principalmente em força, em vigor. Um corpo forte. É aquele em que quando eu estou mal, eu ouço o salmo do outro, isso me traz força. Em que eu tenho pedido uma resposta a semana inteira para Deus. Será que Deus está nesse lugar? Será que eu estou no lugar certo? E o outro que está lá no canto teve uma palavra de Deus, Deus está nesse lugar, Ele está vendo tudo. E ao invés dele falar, que bom, Deus está vendo tudo, ele fala para a igreja, olha, Deus está nesse lugar, Ele falou que está aqui hoje, e está olhando tudo. E é aquele que orou a semana inteira, recebe essa palavra e sai edificado. O que Deus diz é que tem gente aqui que passa por lutas a semana toda, ou que tem problemas para serem resolvidos na alma. E Deus já deu a resposta, ou tem dado aos poucos para alguns aqui dentro. Mas pela falta de fluir isso aqui, e da gente soltar isso, esse consolo não acontece. Não ocorre.
E o diabo tem uma área aí, porque eu vivo nas trevas, eu vivo na escuridão, eu guardo isso na escuridão. Tanto o meu problema quanto a revelação estão nas trevas, e o lugar de habitação de Satanás é nas trevas. E ele vai usar essa escuridão e essa falta de clareza nas coisas para atacar a minha alma. Então eu tenho problema com esposa, eu tenho problema com esposa. E está na escuridão. Porque além de quem recebeu a palavra não colocar para fora, eu também não consigo abrir. Porque não é um lugar onde tem liberdade e as coisas fluem, então fica guardado e cada um morrendo no seu canto. E o remédio está na mão de alguns. É a mesma coisa do recurso financeiro, querido. Eu tenho, se eu não estendo a mão para o órfão, para a viúva, a maldição vem. Por quê? Porque Deus fala, eu estou colocando sobre a tua mão a capacidade de sarar. E você entende que eu estou colocando para você, e não é para você, é para sarar a todos. Por isso que no meio dos apóstolos, a Bíblia diz que eles vendiam as propriedades, jogavam aos pés dos apóstolos, e não havia nenhum necessitado no meio deles. Por quê? Porque tudo que eles recebiam era despejado aos pés de todos, para ser ministrado para quem precisasse. Engraçado que não era o apóstolo que recebia o recurso. Eram os outros, e colocava na mão deles, e eles ministravam isso. Sabe o que é isso? Você está lá no canto e você não sabe que alguém está passando por uma dificuldade em alguma área, mas você recebe algo da parte de Deus, e você vem e joga nos pés. E eu que conheço a dor e a dificuldade e o problema que outros estão passando, vou e ministro isso que veio para os outros. E aí no meio de nós não existe nenhum necessitado. Está todo mundo suprido. Isso não é só para dinheiro, isso é para tudo que Deus coloca na minha mão. Tudo é espiritual. Para o homem espiritual, tudo é espiritual. Para o homem espiritual não é sem vergonhice do cara, é ele olhar e falar, tem um problema ali que é isso, isso, isso. E ele não quer resolver por causa disso. Para o homem carnal, tudo é carnal. Dinheiro é dinheiro, dom é dom, Deus não falou direito, então eu não falo. Cada um com seus problemas. E todo mundo doente. Corpo andando em base de muleta. Vivendo à base de remédio. E ao invés da gente levar a cura, a gente faz igual aqueles palhaços que vão no centro Boldrini. Eles não têm cura para dar, coitado. Eles fazem o que pode, mas dentro da igreja a gente tem. Mas a gente faz algo para entreter, para trazer um pouquinho de alegria para quem está morrendo de câncer. Ao invés de eu dar aquilo que eu tenho. Ainda bem que Pedro não tinha dinheiro aquele dia. Então ele fala, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa para te dar. E ele dá o que ele tem. Mas ele tem que dar o que tem. E não só falar, isso eu não tenho. Algo você tem algo para dar para Deus. Ainda que seja salmos. Ah, mas só uma palavrinha que eu vou falar aqui, está todo mundo cantando e orando, e eu vou falar algo em voz alta para Deus aqui. Graças a alguém que resolveu falar em voz alta para Deus, nós temos 150 capítulos aqui, de salmos. De pessoas que resolveram escrever o que estavam falando para Deus naqueles momentos. Fora os outros espalhados. Os cânticos espalhados pela Bíblia. Pessoas que resolveram colocar para fora aquilo que elas estavam sentindo do lado de dentro. Nem sempre eram coisas boas. Salmo não é só coisa boa. Os salmos de Davi, muitos deles eram choro, questionamento de Deus, mas terminava dizendo, mas eu confio em ti. Isso é adoração. Está doendo, eu não estou entendendo nada. Mas eu confio no Senhor. Isso é adoração. E ele manifestou isso, colocou para fora. E Paulo põe isso como primeira coisa na edificação do corpo. Salmos. Quem tem salmo, coloque para fora. Quem tem revelação, coloque para fora, porque não é para você. A não ser que Deus venha e fale assim, Caio, eu tenho uma palavra para você, eu vou te dar. Isso é para você. E se você não quiser pôr, você não põe. Todo o resto não é para você. Se você ler o livro dos profetas, e eu estou batendo muito forte em cima de profecia, porque foi o que Deus falou semana passada. Todos os livros do profeta, nem todas as profecias que estão ali, são Deus falando assim, vai e dize ao povo. É Deus contando para o profeta, eu vou fazer isso, porque o povo fez isso. E o que o profeta fez? Escreveu todas elas. E não morreu com ele. Foi distribuído e hoje está no mundo inteiro. Está na mão de todo mundo. Porque esse era o propósito. Deus não dá para morrer com você. A palavra não pode morrer em você.
Senão a gente está criando no meio de nós, querido, clubes da palavra. Seria como eu falar, eu não vou ensinar não, Deus falou um monte de coisa para mim essa semana sobre paternidade, mas é para mim isso. Ele não falou para você, ele falou para mim. Sim, mas ele falou para mim por propósito, edificar o corpo. Isso não tem a ver com curiosidade. Quero saber o que Deus falou. Isso tem a ver com você entender qual é o seu propósito. Por que Deus fala com você? Por que Deus coloca um salmo dentro de você? E quando você vai para o culto e resolve, hoje eu não vou adorar, hoje eu vou me calar. O corpo padece. Todos os outros sentem. Às vezes Deus usa como quebrar o vaso para o azeite derramar, para o cheiro subir e todo mundo tocar naquilo. Mas sempre tem que ter aquele que se doa. Quando aquela mulher adorou e Jesus falaram para Jesus que podia vender aquele perfume, Jesus falou, não, o que ela fez foi para todos. Ela ungiu o meu corpo, algo de que todos vão ser beneficiados. Mas alguém teve que fazer aquilo naquele meio. Você tem que fazer, você tem responsabilidades. Quando você pensar assim, eu não vou fazer isso porque eu já fiz ontem, eu já fiz anteontem, eu já estou fazendo, não é para você que você faz, é para o outro. Ou na essência é para Deus. Você não vem aqui porque você precisa receber ou porque essa semana eu já ouvi uma palavra. Você vem aqui porque você vem se entregar um culto a Ele. E se permitir entregar coisas que vão edificar os outros. Às vezes você vai chegar aqui calado, falando, Deus, o que eu tenho hoje é isso aqui, um corpo morto. E é o salmo do outro que vai te vivificar. Mas ir para o culto é para entregar. Você não sabe o que você vai entregar. Moisés não diz assim, a gente tem que ir e tem que levar os bois para entregar os bois. Ele fala assim, a gente tem que levar tudo, porque nós não sabemos o que ele vai pedir. Quando eu venho para cá, eu tenho que trazer tudo. Trazer meus salmos, trazer a revelação, trazer a interpretação, trazer tudo. Estar com tudo à disposição, porque eu não sei o que ele vai pedir. Hoje eu cheguei aqui, era 7h30. Se eu pudesse, eu chegaria toda semana às 7h30. E não é por qualquer outro motivo que não seja. É tão bom quando chega na hora da reunião e eu já entrei. Porque não adianta pensar que você vai chegar aqui em cima da hora e vai conseguir. Não vai. Não vai. Tem alma no meio? Pode até ter. Mas na minha e na sua também. E quando eu chego, aí eu coloco o som, e eu vou ouvir, e aí eu vou orar, e eu fico, e você vai pegando, e você vai fluindo, e você vai andando. É assim. Por quê? Porque eu não sei o que ele vai pedir de mim. Eu não sei se ele vai querer que eu aconselhe alguém. Eu não sei se ele vai querer que eu comece a dar aleluia, porque isso vai tocar outro. Se ele vai me dar interpretação, se ele vai me dar uma revelação. Mas na essência, tudo é para edificação do corpo. O rim não trabalha para si. O coração não trabalha para si. O fígado, ninguém trabalha para si. A mão não consegue pegar ela mesma. Você consegue pegar a sua mão com a sua própria mão? Não. Você pode fechá-la, pegá-la não. Você consegue pegar a outra. Ou seja, não é para você. Você, mão, não foi feito para você. Você foi feito para pegar outras partes do corpo. A boca não pega a própria boca, ela pode pegar um dedo. E assim por diante. Nenhum dos órgãos trabalha para si próprio. Não existiria função para ele no corpo. Você arranca ele. Amém, querido? Fica de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nesses dias, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor colocou para dentro nesses últimos dias, tudo aquilo que o Senhor manifestou, Pai, de propósito nesse meio, Pai, venha se cumprir, Pai, através da liberalidade do coração de cada um, Senhor. Que assim como o Senhor nos ensina com relação à oferta, a dízimo, aos nossos recursos financeiros, que haja isso com toda a provisão que o Senhor tem nos dado, Pai amado. Liberalidade de coração, Senhor amado.
para trabalhar em favor do outro, Senhor. Para nos abrirmos, Senhor, e liberarmos aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, Pai, em favor do próximo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos em segurança, Pai. Guarda-nos, abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.